O que aconteceu com a criançada lá ontem? Solta um videozinho para os irmãos terem uma ideia do que Deus está fazendo em Aruanã. Se você tem uma visão da obra missionária, veja só o que vai acontecer no futuro ali na cidade de Aruanã. Tá pronto, irmão? Pode soltar. Senhor Jesus, o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. E eu declaro, pelo poder do sangue de Jesus, que todos os meus pecados todos os meus pecados sejam cancelados. sejam cancelados. E a partir de agora, E a partir de eu agora, vou viver eu vou viver uma nova vida uma nova em vida Cristo Jesus, em Cristo Jesus, meu Senhor meu Senhor e Salvador. e Salvador. Amém. Vamos Amém. aplaudir Jesus. Aleluia. Então tá aí, tá acontecendo as coisas e com certeza a igreja, quando começa a dar menino, gente, logo a igreja cresce, porque menino conversa, né? Eles convivem, eles não têm vergonha. Então tá aí, tá pontapé inicial da obra. E hoje vai estar falando que deu umas 70 pessoas lá. O Levar estava lá também, deu uma palavra, né? O Jorge. E foi bênção. Glória a Deus.
As crianças podem sair para a sala de apoio agora. E já convido o pastor João Carlos aqui na frente. Vai estar ministrando a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, que bom podemos estarmos aqui nessa noite reunidos, na presença de Deus, poder celebrar a Deus junto, poder compartilhar esse momento gostoso, que é servir ao Senhor, que é estar na presença de Deus, servindo aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E eu quero nesta noite compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus em nome de Jesus, para nós descobrirmos o propósito de Deus na nossa vida. Porque cada um de nós, amados, nós viemos a este mundo com um propósito. Deus não nos trouxe aqui simplesmente por trazer. A nossa existência aqui não é uma fatalidade ou não é uma coincidência, mas sim um projeto de Deus na nossa vida. E muitas pessoas estão vivendo nos dias atuais de hoje, pensando que a sua existência foi só simplesmente um erro dos seus pais. Não, amado, o que eu quero dizer para você é que Deus escolheu você. Deus escolheu você para que você seja uma pessoa vencedora, uma pessoa bem-sucedida, aonde você estiver, aonde você passar, porque você foi feito pelas mãos de Deus. Você não foi feito por qualquer pessoa. Você não surgiu do nada, você foi projetado para vencer. Deus projetou você, Deus trouxe você, Deus colocou você para vencer. Então, que seja vencedor, que você possa entender o propósito de Deus na sua vida. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Romanos, as cartas a Romanos, o versículo 8, no capítulo 8, o versículo 28. Você que tem aí a sua Bíblia, se você não tiver, senta perto de alguém, para você ouvir, ler a palavra de Deus. Evangelho de Romanos, cartas aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. A palavra de Deus nos diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam, juntamente daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Querido, nós vimos aqui esta palavra de Deus anunciada pelo apóstolo Paulo aos romanos, dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. E eu quero dizer para você que Deus tem um propósito em todas as coisas. Que Deus, Ele nos escolheu para que nós viéssemos a este mundo com o propósito dEle, com o propósito de vencer, com o propósito de ser pessoas bem-sucedidas. Então nós sabemos que para isso é que a palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam a Deus, E aqui nós vemos que Deus, Ele nos chama, o propósito de Deus, Deus nos chama para que nós sejamos vencedores. Deus, Ele não nos convida para ser fracassado. Deus, Ele não nos convida para ser derrotado. Deus, Ele não nos convida para nós sermos ninguém, mas sim para sermos alguém. E durante esta noite, em poucos minutos, eu serei bem breve, nós vamos descobrir, pessoas, homens de Deus, escolhidos por Deus para fazer história. Pessoas que Deus levantou do nada, que Deus tirou, da onde ninguém poderia imaginar, mas Deus traz à existência as coisas que não existem.
Deus pega alguém que está na sarjeta, alguém, né, que está, né, no lamaçal de luta, de problema, de dificuldade, e faz dele pessoas excelentes, faz dele pessoa de honra, porque o propósito de Deus é que nós sejamos vencedores. Mas para isso, amado, nós precisamos de entender o propósito de Deus. Nós precisamos de entender o porquê que nós estamos aqui, porquê que nós somos chamados, porquê que nós somos escolhidos. Porque Deus opera em tudo para o nosso bem. Isso não significa que tudo nos acontece seja bom. Às vezes na nossa vida, em um determinado tempo, em determinada ocasião, acontece algo na nossa vida que nos leva a pensar, que nos leva, né, a imaginar, né, que Deus não tem um propósito na nossa vida. Quantas pessoas hoje vivem, né, com essa mentalidade? Quantas pessoas hoje vivem com esse pensamento que acha que todo mundo vence, mas eu não posso vencer? Amado, é preciso de você entender o propósito de Deus na sua vida. É preciso de você, né, dar um passo em direção de Deus, porque Deus, né, te chamou para que você venha vencer, né? Deus é capaz de transformar todas as circunstâncias que nos rodeiam, a fim de que sejamos beneficiados no futuro. Às vezes o momento não é bom, às vezes o momento não é agradável, mas eu quero dizer para você que o propósito de Deus é pegar este momento que você está vivendo e transformar em algo melhor lá na frente. Mas para isso você precisa estar ligado no Senhor. Mas para isso você precisa estar sintonizado naquilo que Deus quer fazer de você, naquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus fez cada um de nós para vencer. Deus opera em tudo, não somente para nos deixar felizes, mas para cumprir o seu propósito na nossa vida. Mas para essa promessa é para todos aqueles que amam, que confiam nele e são chamados por ele e aceitam andar no caminho que ele chamou. Nós vemos a condição que nós precisamos andar no caminho que Deus tem preparado. Quantas pessoas, amado, hoje quer vencer, mas porém quer vencer do seu jeito, quer vencer da forma que, né, acha que deve ser. E nós sabemos que todo sucesso, ele tem um preço a ser pago. Que todo vencedor, ele passa por um momento dele refletir: será que eu quero vencer? Será que eu quero ser vencedor? Deus, ele nos deu a autoridade e o poder para que nós sejamos vencedor. Mas para isso nós precisamos de decidir se nós queremos ser vencedor ou não. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 24, está escrito: e tomaram-no e lançaram na cova, porém estava vazia e não havia nela água. Nós estamos lendo um versículo que fala de um homem chamado José, muitos conhecido como José do Egito. E aqui nós vemos, né, aquele homem sendo lançado dentro de uma cisterna, porém vazia. Nós sabemos que toda cisterna, ela é furada com o propósito de dar água. Mas aquela cisterna que José estava naquele momento, ela era uma cisterna seca. Mas havia uma grande diferença, amados. A questão é que quando José estava dentro daquela cisterna, ele recebeu uma água especial, porque Deus estava com ele naquele lugar. Deus se importa conosco, a ponto de lançar conosco nas profundezas, em muitas das vezes. Deus, ele se importa, porque ele chamou cada um de nós para que sejamos vencedor. E que nós precisamos de entender que é ele que vai fazer nós vencer.
logo à frente no versículo 39, no versículo 20, e o Senhor de José tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O versículo 21 está escrito: o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a tua benignidade e deu ele graças aos seus olhos. Amados, aqui nós vemos que, nós olhando para a vida de José, nós vemos aquele homem, né, que estava em uma cisterna, mas de repente ele foi tirado da cisterna, foi levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas que estavam passando, e eles, né, levaram até ele a um homem chamado Potifar. E aí, José foi levado com o propósito dos seus irmãos como escravo, mas Deus estava preparando o caminho para José. Aquele momento que José estava passando, aos olhos dele talvez poderia, né, ser um momento desagradável, mas Deus já estava trabalhando, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E Deus tinha escolhido José para fazer a diferença. Deus tinha chamado José para que ele pudesse mudar o rumo da história de Israel, para que ele pudesse, né, mostrar que Deus é capaz de transformar todas as coisas. Aquilo que não é nada, Deus pode transformar em tudo, porque Ele tem o poder para fazer isso, porque Ele é o poder. Mas então nós vemos a palavra de Deus falar somente, né, de que José saiu da cisterna e foi lançado na prisão. Você pode estar pensando, mas qual é a vantagem? Sair de uma cisterna e ir para a prisão. Eu quero, não precisa de você abrir sua Bíblia, eu quero ler para você Juízes capítulo 6. No versículo 13. O versículo 12 fala: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo-nos o que fez o Senhor, o que o Senhor fez subir do Egito. Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aqui nós vemos a história de um homem chamado Gideão. E Gideão estava escondido dentro de um buraco, porque a nação de Israel estava sendo oprimida pelos medianitas. Ele estava malhando, né, dentro daquele buraco, mas Deus estava com os olhos em Gideão. Deus já tinha levantado aquele homem para ser um vencedor. Deus tinha, no propósito de Deus na vida de Gideão, era que ele não ficasse escondido dentro do buraco, mas que ele fosse um homem vencedor. Quantas das vezes, amado, existe situação que nós encontramos desta mesma forma. E se nós observar, né, é o mesmo Deus que tirou José da cisterna. É o mesmo Deus que estava com José na prisão. E agora esse mesmo Deus, ele pega Gideão do nada, pega aquele homem que não tinha condição de vencer ninguém. Aquele homem estava escondendo, né, estava recuando, ele estava dizendo que ele não podia.
Mas Deus chegou para ele e disse: vai nessa tua força e vença esses medianitas. Amado, nós precisamos aprender que Deus é conosco e que a força de Deus na nossa vida é que vai fazer toda a diferença. Porque é Deus que vai romper todas as barreiras, porque Deus é que vai romper todos os limites, porque é Deus que vai romper todas as dificuldades, porque Deus conhece cada um de nós, Deus sabe das nossas limitações. É por isso que Ele nos chamou para vencer. Quantas pessoas hoje estão precisando de sair da cisterna? Quantas pessoas hoje precisam de sair de dentro do buraco para vencer? Mas eles começam a questionar a sua pequenez, ele começa a questionar, que os problemas são maiores, que as dificuldades são maiores, e que ele está diante de uma circunstância irreversível. Mas se você crê em Deus, você pode ter a certeza que Deus vai tirar você do calabouço, da onde você estiver, e vai te colocar você num lugar de honra, num lugar de glória, porque Deus te fez você para vencer. Foi para isso que Deus te deu o nome. Foi para isso que Deus te escolheu. Foi para isso que Deus te colocou nesse lugar. Para que você seja vencedor. Para que você entenda que nada pode te deter se verdadeiramente você confiar no Senhor. Se verdadeiramente você deixar Deus te levar. Se verdadeiramente você não questionar o que está acontecendo, mas sim olhar e dizer: Deus vai me colocar no lugar de honra. Amados, o segredo de José é que em nenhum momento ele questionou a situação que ele estava passando. Em nenhum momento ele questionou o porquê daquele lugar, o porquê daquela situação, porque ele confiava em Deus, ele sabia o que Deus tinha para ele era muito mais. E nós precisamos de entender que aquilo que Deus tem para nós é muito mais. Por quê? Porque Deus conhece as nossas vidas. Porque Deus sabe do que nós precisamos. Porque Deus é que vai nos ajudar na nossa caminhada. Precisamos entender que Deus está na direção da nossa vida. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é a solução para todas as coisas. Ele não é a solução para um caso, para alguns casos. Deus é a solução para todas as coisas. Mas para isso nós precisamos de confiar no Senhor. Mas para isso nós precisamos de acreditar no poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos de acreditar no poder de Deus na nossa família. Nós precisamos de acreditar no poder de Deus no nosso trabalho. Nós precisamos de acreditar no poder de Deus na nossa vida financeira, no meio da sociedade, aonde quer que nós estiver. Você pode ter certeza que existe uma promessa que Deus estará conosco. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar você ir num lugar se você não puder sair daquele lugar. É tão interessante, amados, que Deus só permitiu que José fosse colocado na cisterna, porque Deus poderia tirar ele daquele lugar. Deus só permitiu que José foi para a prisão, porque Deus sabia que daquela prisão Deus poderia mudar totalmente a sua história e a sua vida. Amado, Deus, Ele quer tirar as algemas que está te amarrando. Deus, Ele quer abrir as grades, que muitas das vezes você tem se tornado prisioneiro por causa das dificuldades, por causa dos problemas, por causa das lutas, por causa, de tantas coisas que o mundo, tem vivido nos dias atuais, e muitos estão se sentindo presos. Mas nesta noite, Deus, Ele vai arrancar todas as grades, destrancar todos os cadeados, porque Ele quer você uma pessoa vencedora. Porque não existe nada que possa impedir o agir de Deus. Não existe nenhuma ferramenta que possa impedir o poder de Deus na sua vida. Mas para isso você precisa confiar. Para isso você precisa acreditar que você foi um chamado de Deus, que você é uma bênção de Deus, que você é o melhor que Deus tem nessa terra, porque Deus te preparou algo melhor, porque o que você está vivendo ainda é pouco em relação da glória de Deus, do poder de Deus, do fogo de Deus, da unção de Deus na sua vida.
saia da cisterna. Saia da cisterna. Saia da cisterna, porque a cisterna não é lugar de vencedor, porque o buraco não é lugar de vencedor. O lugar de vencedor é aonde Deus quer te colocar. E muitas das vezes você conforma com isso, muitas vezes você dá até razão para isso, mas eu quero dizer, é isso que Deus está dizendo para você? Foi para isso que Deus te chamou? Foi para isso que Deus te colocou? Não. Deus permitiu que José nascesse para ele viver dentro de um buraco. Deus permitiu que José nascesse para que ele fosse preso, para que ele fosse envergonhado. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 8: porque no lugar da vossa vergonha te darei dupla honra. Grava esta palavra para você ver no final. No lugar da vossa vergonha te darei dupla honra. É dobrado, amado, o que Deus tem. Talvez a sua situação, talvez é envergonhado, talvez está com um problema sério, mas eu quero dizer para você, permaneça firme, permaneça constante. Olha para Deus, olha para aquele que pode, olha para aquele que tem, olha para aquele que é o poder para aqueles que crê. Quando Lázaro morreu, passado 4 dias, quando Jesus chegou naquela aldeia, Marta olhou para Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava dizendo o passado e apontando para o futuro, mas Jesus disse para aquela mulher: entenda bem, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição da vida. Ele é, amado, Ele é a ressurreição de todos aqueles que nele crê. E depois que lá já estava 4 dias, naquela época era costume dos judeus esperar até 3 dias para ver se o morto ressuscitasse. Mas quando Jesus chegou, já havia 4 dias. Por que Jesus demorou o 4º dia? Para que aquele povo entendesse que somente Ele tem o poder de ressuscitar qualquer vida. Porque somente Ele tem o poder de transformar qualquer situação irreversível em coisas melhores, em coisas boas, em coisas favoráveis. 4 dias se passaram, mas quando Jesus chegou, a vida foi transformada. O sonho foi transformado. Lázaro ouviu a voz do Senhor. O sepulcro não foi capaz de impedir. A pedra não foi capaz de impedir. Se você ouvir a voz do Senhor, Deus pode tirar você de onde você está. Deus pode levar você ao lugar, porque é isso que Ele quer de você. É isso que Ele trouxe você. Para finalizar, amados, eu vou voltar lá no livro de Gênesis. Lá no versículo 41, versículo 38. E disse o faraó a seus servos: acharemos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: pois que Deus que te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca governará todo o meu povo. Somente no meu trono, somente no trono, eu serei maior do que tu. Lembra do que eu disse da dupla honra. Disse mais faraó a José: vês aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. Tirou o faraó o anel da sua mão e pôs sobre a mão de José. Fez vestir vestes de linho fino e pôs um colar de ouro sobre o teu pescoço. E fez subir o 2º carro que tinha. E clamava dizendo diante dele, ajoelhava assim
pois sobre toda a terra. Disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Há pouco tempo atrás, José estava numa cisterna. Há pouco tempo atrás, José estava numa prisão. E agora José está como o segundo maior homem do Egito. Somente sobre a ordem dele alguém podia fazer alguma coisa. Eu quero que você entenda uma coisa, amado. Deus prova, Deus te fez para você governar, para você reinar, para você ser príncipe. Então por que você está dizendo que você é escravo? Se Deus te colocou você como príncipe deste mundo, se Deus te colocou você para reinar sobre este lugar, sobre aonde você estiver, a cisterna não é lugar para você, a prisão não é lugar para você, porque Deus tem algo melhor para te entregar. Mas você precisa confiar nesse Deus que te chama. José foi tirado da sarjeta. No versículo 30, depois dele levantar-se 7 anos de fome, toda aquela terra, fartura, será esquecida da terra do Egito, e fome consumirá. Estava ao entendimento somente de José que haveria sobre aquela nação fome. Amado, quando você aceita o propósito de Deus, Deus revela para você algo que ninguém mais pode saber. Faraó existia muitos ali, pessoas, adivinhadores, mas ninguém tinha o entendimento que José tinha. Por quê? Porque Deus tinha escolhido José para fazer a diferença naquele lugar. E quando Deus nos levanta, amados, existe circunstância que Deus faz na nossa vida que nós não entendemos, mas é porque Deus tem um propósito naquilo. Porque a dor, talvez a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, ela te beneficiará lá na frente. Porque José saiu daquele lugar para um lugar de honra. Ele assumiu o governo daquele lugar. Ele tomou a liderança daquele povo. E aquele povo somente tudo queria fazer. Tinha que chegar diante de um homem escolhido por Deus, que decidia se podia ou se não podia. É isso que Deus está falando para você nessa noite. É isso que Deus quer para você. Que você seja uma pessoa que possa decidir, que não seja decidido, porque Deus te dará tu para honra. Deus está te entregando isso para você nesta noite. Deus te chamou para que você governe e não seja governado. Que você dá a direção e não seja direcionado por qualquer outro. Mas o segredo, amado, é amar e confiar no Senhor. Não há outro meio, não há outra forma de alguém vencer se não for pelas mãos do próprio Deus. Nós vimos aqui que Deus permitiu que José passasse por aquilo, mas na verdade Deus estava mostrando para ele o que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer na sua vida hoje? Aonde você está? Aonde você está, meu amado? Você está dentro da cisterna sedento por água? Mas que cisterna, pastor? Talvez uma enfermidade, talvez um problema financeiro, talvez um problema no casamento, talvez um problema
na sociedade, talvez um problema na justiça. Não me importa. O que importa é que Deus quer entrar com você nesse negócio. O problema é que Deus conhece você e Ele não quer que você vá sozinho, porque sozinho você não vai conseguir vencer. É porque Deus Ele se importa, porque Deus Ele te ama, porque Deus Ele te chamou, porque Deus Ele te escolheu. Ele fez você a imagem e a semelhança dEle para você vencer, para você dominar sobre todas as coisas. Desde o livro de Gênesis, lá no início, quando Deus formou Adão e Eva, Deus deu a ele poder para dominar sobre todas as coisas. Deus deu para José o poder para dominar todas as coisas. Deus deu para Noé quando Noé construiu a arca. E depois que passou o dilúvio, Deus disse para Noé que Noé tinha que ir frutificar e multiplicar e povoar a terra. Deus estava dando a ele autoridade. Você pode pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, que você não vai encontrar nenhum versículo aonde está citado que você não pode vencer, que Deus fez você para ser fracassado, mas você vai encontrar versículo, a palavra de Deus, Deus te revelando que você é mais do que vencedor. Então por que da cisterna? Por que das prisões? Deus nessa noite, Ele tem a chave dos cadeados que tem trancado você. Ele tem. Mas só depende de você. Só depende. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O próprio Deus disse: bem sei eu pensamento que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Qual é o pensamento que Deus tem para você? Qual é a forma que Deus está olhando para você nesse momento? Como é que os olhos de Deus estão sobre você nessa situação, nessa atitude? Eu quero dizer para você que depende de você. Agora é a sua vez, é a sua hora. Arranca estas capas dos teus ombros. Coloca-te em pé. Ouve a voz do Senhor, para que Deus cumpra na tua vida aquilo que Ele tem. E diante desta palavra, eu quero perguntar nesta noite, se tem alguém aqui nesta noite que precisa de entregar a sua vida para o Senhor. Eu não conheço a sua situação, mas eu quero dizer para você que existe um Deus que Ele vai mergulhar com você, que Ele vai lançar com você, e junto vocês vão sair dessa situação. Junto vocês vão arrebentar todas as trancas e vai ser vencedor, porque Ele está te chamando para ser vencedor. E eu quero deixar esse convite para você. Às vezes você tem recebido muitos convites na sua vida, mas eu quero chamar você para refletir lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Quando Jesus abre os teus braços e faz o convite dizendo: vinde a mim, todos vós os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor quer te aliviar nessa noite. O Senhor quer tirar o jugo que está sobre você. O Senhor quer te dar descanso para a sua alma. Como tem sido o seu descanso? Depois de um dia de trabalho, depois de uma semana de trabalho, que você vai fazer um resumo do que te aconteceu ou do que está acontecendo.
Como está o seu descanso? Eu quero convidar você, se você quiser, hoje pode ser o dia da sua vitória. Esse momento, as mãos do Senhor estão estendidas para você. Deus está te convidando, vem. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer esse compromisso, tomar essa decisão? Talvez você está desviado, talvez você tenha passado pelos vales, talvez você tenha enfrentado grande luta. Eu não estou dizendo para você que você não vai enfrentar mais luta, ou que você não vai passar nem mais por um problema, mas Deus quer estar com você neste lugar, porque Deus quer que você vença e não seja vencido. Você sabe da sua condição, você conhece. O que eu posso dizer para você, que Jesus está te chamando nessa noite. Será que tem alguém nessa noite que quer sair do seu lugar e tomar esta decisão dizendo: não, eu sou um vencedor? Não tenha medo, amados. É tempo de vencer. É tempo de Deus assinar o seu nome no livro da vida eterna com tintas de ouro. Porque Jesus diz no livro de Romanos, ainda no versículo 8, versículo 31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nada, amado, pode nos separar do amor de Deus. Foi por isso que eu não quis que José permanecesse naquela cisterna. Os irmãos de José até queriam que ele ficasse. O propósito deles era que José ficasse, que José fosse envergonhado, mas não era o propósito de Deus. Não é isso. O propósito de Deus da sua vida é muito mais do que você está vivendo hoje. O melhor de Deus está por vir na sua vida. O melhor de Deus. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer fazer essa decisão? Será que tem, amado? Esse é o tempo. Esta é a hora. Esse é o dia. Vem. Aleluias. Coloca de pé, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Coloca a mão sobre o teu coração e ore juntamente comigo, em nome de Jesus. Eterno Deus e amado Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus que não há sombra de dúvida, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a Ti clamo nesta noite, ó Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço agora, meu Deus, para que o Senhor venha agora, meu Deus, com Teu poder. Meu Deus, em nome de Jesus, quebrar todo o jugo. Meu Deus, arrancar, ó meu Deus, todas as algemas. Meu Deus, destravar, ó Senhor, todas as grades que tem, ó meu Deus, prendido, que tem feito esta vida prisioneira. Meu Deus, que este momento, ó Deus, que ela possa refletir no poder do Senhor. Meu Deus, alcança agora, Pai. Em nome de Jesus, derrama do céu o Teu poder. Alivia esta dor, ó meu Deus, esta angústia. Ó meu Deus, lança fora, ó meu Deus, os impedimentos. Porque Tu és o nosso Deus, aquele que tem o poder para desfazer as obras das trevas, para destruir, ó meu Deus, todo o poder do maligno. Meu Deus, em nome de Jesus,
Meu Deus, eu abençoo agora, meu Deus, cada um em nome de Jesus. Senhor, eu entrego nas tuas mãos agora, para que o Senhor, ó meu Deus, derrama sobre eles o teu poder e a tua glória, em nome de Jesus. Ministra, Senhor. Meu Deus, olha agora, vê, ó meu Deus, essa situação. Meu Deus, talvez aos olhos estão impossível, mas nós sabemos que o Senhor torna possível todas as coisas, que o Senhor renova a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhã. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o poder para mudar, em nome de Jesus.